Então, como é que o livro, né, O Amor como Estilo de Vida chegou na minha vida? Faz 1 ano e meio que eu venho praticando o Milagre da Manhã e nessa prática, né, que ajuda você a potencializar o seu desenvolvimento pessoal, eu comecei a observar que eu tinha muita dificuldade em me relacionar com as pessoas, né? Eu comecei a observar algumas pessoas que eu admiro e comecei a ver as atitudes, as ações, a forma como elas agiam mediante algumas situações pontuais, sabe? Que eu teria uma atitude, uma ação muito diferente. E aquilo mexeu comigo. Eu queria ter um olhar e uma atitude um pouco mais empática, um pouco mais amorosa em determinadas situações. Então eu fui buscar informações e conhecimento para que eu pudesse ter uma mudança sincera, verdadeira. Eu queria realmente mudar, né? Então eu descobri o livro O Amor como Estilo de Vida. Eu li ele no começo do ano e comecei a pôr em prática, né? Conforme eu ia lendo. Não é fácil, não é fácil mudar, nunca, nenhum tipo de mudança vai ser fácil. E para ela acontecer, para essa mudança acontecer, a coisa principal é que você tem que querer mudar, senão não vai funcionar. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante é a pessoa enxergar que ela precisa, né, mudar. O segundo passo é querer mudar. E o terceiro passo é ir atrás das informações e da forma como você pode mudar. E aí você vai criar novos hábitos e a mudança vai acontecer. Então, voltando para o livro, o livro fala sobre 7 características, né, das pessoas que vivem uma vida de amor. O livro é dividido em 3 partes. A primeira parte, ele fala sobre por que queremos amar. A segunda parte, ele fala sobre os 7 segredos do amor. E a terceira parte é sobre tornar o amor um estilo de vida. Durante a leitura, né, durante o passo a passo do livro, é um livro extremamente didático e ele traz algumas perguntas que nos inquietam e faz a gente refletir sobre algumas ações que a gente tem, né, no dia a dia, pequenas ações que a gente podia mudar e isso vai impactar de repente muito na vida do outro. O autor, ele escreveu o livro após muitas pesquisas e estudos sobre o amor. E as 7 características que eu mencionei são gentileza, paciência, capacidade de perdoar, cortesia, humildade, generosidade e honestidade. O autor, ele defende que essas características são hábitos que podem ser desenvolvidos. Isso é o principal para mim, quando eu comecei a ler, que era algo que eu podia desenvolver na minha vida. Então, eu podia aprender, aprimorar e colocar em prática. Tem uma frase do autor logo no comecinho que eu achei bem fantástica, que fala o seguinte: ações amorosas são capazes de transformar o mundo e trazem enorme satisfação para quem as realiza. Então, o amor, ele pode transformar o mundo. E em várias partes do livro eu comecei a ter um olhar e pensar que realmente, se todo mundo começasse a viver a vida, né, com um olhar mais amoroso para o próximo, mudaria. Quando a gente toma atitude pensando só no nosso benefício, às vezes isso pode impactar negativamente muitas outras pessoas. Eu acho que a gente tem que pensar no nosso, em algo que vai ser bom para nós, mas a gente tem que ter um olhar se o que eu estou escolhendo, de repente, não vai impactar ou não vai prejudicar outras pessoas, né? Porque se isso for prejudicar outras pessoas,
para mim não é legal, né? A gente precisa encontrar um equilíbrio na vida. Para mim, isso é pessoal, tá? Então, indo para a primeira parte do livro, Por que Queremos Amar, né? Todos nós, ao longo dos nossos dias, nós vivemos relacionamentos. Nós temos uma vida de relacionamentos. Desde do contato com o nosso filho, é um relacionamento com o nosso marido, com os nossos colegas de trabalho, com o atendente do caixa, com o porteiro do escritório, com o porteiro da faculdade, com a atendente no telefone de um pacote que você vai negociar. Então, são pequenos relacionamentos, né? A nossa vida se constitui desses pequenos relacionamentos. O autor define o significado de amor, né, com uma frase: o amor autêntico é algo que parte de dentro de nós, mas que só se realiza de fato através de nossas atitudes e ações. Então, o amor autêntico vai de comparecer à apresentação do seu filho a você escutar de verdade uma pessoa que está precisando desabafar. Como o amor é uma ação e não um sentimento, quando você tem uma ação de amor, né, as coisas mudam. Então, quando você tá ali e fala um bom dia para uma pessoa que você não tem contato, não é íntima sua, de repente aquele bom dia para aquela pessoa vai fazer total diferença. Eu até lembrei agora de uma situação muito engraçada. No semestre passado, eu estava chegando na faculdade, estava um pouco frio de manhã, eu faço faculdade de manhã, e aí eu estava entrando nas salas, assim, né, onde são as salas, saí do estacionamento e estava entrando, e aí vinha um rapaz e entrou junto comigo. Eu virei, olhei para o rapaz e falei assim: bom dia, e continuei andando. Ele olhou para mim e falou assim: você é da minha sala? Daí eu falei: não. Daí ele falou assim: mas você me deu bom dia? Daí eu falei: sim. Daí ele: por quê? Daí eu falei: por educação. E aquilo mexeu comigo porque para ele foi algo tão... E para mim, na hora, quando eu falei por educação, na verdade foi muito mais do que simples educação. É um hábito. Eu falo bom dia para todas as pessoas que eu olho. E assim, quando eu chego na portaria da faculdade, eu sempre falo bom dia. Tem um senhorzinho que ele sempre responde. Tem outros dois que nunca falam nada em troca. Mas para mim eu realmente desejo que a pessoa tenha um bom dia. E aqui em Curitiba, a maioria dos dias, a gente muito cedo é meio cinzento, assim, meio escuro, meio frio. E o meu bom dia, eu espero que aqueça o coração daquelas pessoas, sabe? Eu realmente espero que faça diferença na vida delas. E eu realmente falo um bom dia porque eu desejo que ela tenha um bom dia. Não é só a educação. E depois que eu li o livro que fez esse sentido para mim, teve esse significado diferente. Mas esse foi só um parênteses. Então, voltando aqui pro livro, né? O autor coloca que para crescermos por meio do amor, ele fala que todos os dias devemos abrir o coração e a mente para receber amor e buscar oportunidades de dividi-los com os demais. Então, o simples ato de eu falar bom dia para as pessoas é uma forma que eu encontrei de dividir amor, né? E um ponto muito importante é a gente aprender a receber o amor, porque muitas vezes a gente não sabe. Eu sou uma prova viva disso. Muitas vezes as pessoas vêm com elogios de amor, de carinho, e eu falo: imagina, besteira, são seus olhos, não sei o quê. Não, é importante a gente aprender a receber essas coisas, né? Eu ainda tenho muita dificuldade em receber o amor, mas vamos trabalhando, né? Um dia a gente chega lá.
Então, no final do primeiro capítulo, o autor faz algumas perguntas. E eu separei uma que eu achei bem interessante, principalmente para o momento que a gente está vivendo, né? De isolamento, de pandemia, e eu vou ler aqui para vocês. Você é capaz de se lembrar de um ato de amor específico realizado na semana passada? Como se sente a respeito dele? Então, na semana que passou, você teve algum ato de amor? Quando você teve essa ação de amor, como você se sentiu tendo essa ação de amor? Pode ser um exemplo bobo, tipo, dar um bom dia para uma pessoa que não respondeu. Mas um bom dia sincero, que você realmente estava desejando que aquela pessoa tivesse um bom dia. Então, eu queria finalizar o vídeo de hoje, né? E eu queria deixar aqui para a gente transformar essa semana pensando nessa frase. E quem quiser dividir aí com a gente as suas experiências de ações de amor, vai ser bem legal. Vamos transformar as redes sociais aí em atos de amor. Então, eu gostaria que quem pudesse compartilhar com a gente uma atitude de amor, uma ação que você tenha tido e qual foi o sentimento que isso trouxe para você. Tá bom? Então, essa foi a primeira parte do livro e domingo que vem a gente vai entrar na primeira característica que o autor traz, tá bom? Um beijo, boa semana e vamos lá, vamos compartilhar, dividir qual foi a sua atitude de amor, qual foi a sua ação de amor e como você se sentiu.